Captação de recursos na cultura através de extra-emenda. Um estudo de caso de uma captação de recursos que foi realizada para execução do custeio de atividades culturais. O recurso ele veio do orçamento de extra-emenda. Se você é um funcionário público municipal ou estadual, trabalha em alguma ONG, uma entidade privada sem fins lucrativos, presta algum tipo de serviço de assessoria ou consultoria a entes públicos e às ONGs, ou não trabalha na área, mas deseja aprender sobre o assunto, sou Márcio Neri. Ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases, desde o início, no planejamento da captação de recursos, passando pela gestão do recurso captado, execução e prestação de contas, elaboração do projeto ou termo de referência, repasse aos fundos, adimplência e situação fiscal. Bem, neste estudo de caso, o importante é entendermos as diversas modalidades de instrumentos que permitem a transferência de recursos do governo federal. Neste caso em específico, o instrumento assinado foi o convênio e o recurso foi captado através do orçamento de extra-emenda para a realização de atividades culturais em diversas vertentes na cidade de Maceió, através da Fundação Municipal de Ação Cultural do município de Maceió, no estado de Alagoas. Bem, então a Fundação Cultural Municipal, realizou uma captação de recursos para execução do custeio de atividades. E nós vamos entender aqui quais foram as atividades. Mas é importante entendermos agora aqui, no início do vídeo, que o estudo de caso, ele fala sobre essa Fundação Cultural do município de Maceió, no estado de Alagoas. E eu cito essa entidade apenas para que você possa entender do universo de captação de recursos, de tudo que é possível ser realizado na captação de recursos. Geralmente, quando fala-se em captação de recursos, as pessoas associam isso a novos projetos ou a obras de engenharia. O governo federal ele tem 3 categorias para assinatura de instrumentos, que são obras e serviços de engenharia, equipamentos, onde estão incluídos todo tipo de equipamento ou material permanente, inclusive veículos, e também a execução do custeio, de atividades. Geralmente, quando você pensa em captar recursos, você pensa em captar recursos para novos projetos. Mas você tem que entender que no universo de captação de recursos, eu posso sim captar recursos para novos projetos, quanto também eu posso captar recursos para projetos que eu já executo, ampliando minhas ações e fortalecendo aquilo que eu já faço, aquilo para o qual eu já tenho expertise, que eu já sei como fazer. Eu só preciso de orçamento. O que muitas secretarias municipais ou estaduais enfrentam todos os anos, após a elaboração do PPA, LOA e LDO, é a falta de orçamento. O secretário ele tem diversos planejamentos em mente. O dirigente máximo também, como o prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, ele tem diversos interesses de realizar muitas ações para atender às necessidades da população. Só que muitas das vezes falta orçamento. E o que nós precisamos entender é que na captação de recursos, ela tem que iniciar desde o planejamento das ações, para que eu possa otimizar a minha receita. Como que seria otimizar uma receita? Por exemplo, essa entidade aqui, essa Fundação Municipal de Cultura desse município, ela poderia ter executado essa atividade que eu vou detalhar a você com receita de fonte 1, com receita do FPM, com receita vinda de impostos e tributos, mas ela fez uma captação de recursos junto ao governo federal, para que o governo federal destinasse um orçamento, um recurso a essa finalidade, para o custeio dessa atividade. Olha que interessante. E você aí, que está me assistindo agora, já que trabalha nessa área, ou que é um funcionário público municipal, ou um funcionário público estadual, ou trabalha em alguma empresa pública municipal ou estadual, ou em consórcio público municipal ou estadual, você também pode estar se habilitando e se qualificando para entender desse universo de captação de recursos e poder ajudar a sua entidade. Se você também trabalha em alguma ONG, e isso de qualquer setor,
qualquer secretaria, desde financiamento, planejamento, assistência social, cultura, esporte, não importa qual é o segmento, como também da ONG. Esse recurso que foi captado por essa Fundação Municipal de Cultura, que eu vou apresentar, ele poderia ter sido captado diretamente por uma ONG. Uma ONG voltada à cultura, à arte, esporte, lazer, não importa. Uma ONG indígena, de comunidades, na defesa das comunidades tradicionais, não importa qual segmento. O que é importante aqui entender é que o universo de captação de recursos, quando você o compreende, entende dele, você pode com toda certeza otimizar os recursos que a sua entidade tem. Por que eu vou gastar com uma atividade desta, uma atividade do custeio de uma atividade dessa cultural, recurso de fonte 1, recurso, saldo do que a minha secretaria tem, um saldo que não é lá essas coisas, não é muito grande, ele é pouco, ele é pequeno, ele é escasso, se eu posso captar recurso federal para essa mesma finalidade. Então vamos entender aqui o que foi que essa Fundação Municipal de Cultura realizou nessa captação e obteve êxito para a execução do custeio de atividades. Que atividades foram essas? A captação foi realizada para a realização de atividades culturais em diversas vertentes na cidade de Maceió, com a realização de cortejos com grupos da cultura popular, festejos de matriz africana, Xangô Rezado Alto, acessibilidade e inclusão da sociedade à cultura, música, teatro, dança e cinema, através de equipamento cultural. Olha só, essa Fundação Municipal de Cultura realizou uma captação de recursos e obteve êxito para a execução do custeio de uma atividade tradicional. Poderia ter sido uma nova atividade no município? Sim, uma nova atividade cultural? Poderia. Mas uma atividade que já é realizada todos os anos há muito tempo. E essa atividade, ela engloba diversos setores da sociedade. Inclusive, os beneficiando com ações como a sociedade, ações culturais como música, teatro, dança e cinema. E utilizando de equipamento público para isso. Ela poderia ter utilizado de espaços privados, com toda certeza. Poderia ter incluído isso, mas aqui eles utilizaram de equipamento cultural público, ou seja, de praças, teatros, anfiteatros, auditórios. Talvez o seu município não tenha locais, espaços, equipamentos culturais apropriados para uma realização de uma atividade dessa. Não tem problema. Talvez exista aí um local privado. Ele vai ser incluso na captação de recursos o custeio da locação desse local. Quando você entende de captação de recursos, você consegue dar solução aos problemas. A falta de orçamento, a falta de dinheiro, quando se elabora o PPA, a LDO e a LOA dos municípios e do governo do estado, qual é o primeiro problema ali? É a disputa por orçamento. Todas as secretarias, todas, têm suas atividades como importantes, primordiais. Cabe ao dirigente máximo decidir o que é mais primordial. A cultura é mais primordial do que a saúde é mais primordial do que a educação é mais primordial do que a assistência social. Há uma concorrência ali por orçamento. Mas, e se a sua secretaria, que não foi tão privilegiada com o orçamento do município ou do estado, entende e realiza a captação de recursos do governo federal, que todos os anos estão disponíveis, bilhões e bilhões, mas que precisam de uma boa apresentação de um projeto ou de um termo de referência para que possam obter êxito e a eles ser destinados o orçamento? Você precisa entender de captação de recursos para isso, que não envolve apenas o início da captação, mas a captação ela envolve todo o trâmite dela, desde o início, a execução, a prestação de contas, passando por diversas fases. Então, neste caso aqui, esse município, ele tem um plano municipal de cultura. Existe um plano municipal de cultura. O seu município tem um plano municipal de cultura? O seu município tem um plano municipal de educação? O seu município tem um plano municipal de saúde? O seu município tem um plano municipal de esporte? Difícil, né? Hoje em dia, os municípios terem os planos municipais para todas as pastas, até porque são instrumentos que eles requerem um custo. Eles têm um custo, um tempo, uma certa expertise que talvez a sua secretaria não tenha.
e aí eu preciso contratar terceiros, e na contratação desses terceiros eu tenho um custo. Mas o governo federal também tem recursos que são destinados para a elaboração de todo e qualquer plano municipal ou estadual. Olha que interessante. Um plano, ele me dá todo um norte e me orienta como que eu vou executar as minhas atividades de forma organizada, planejada, coordenada. Um gestor, quando ele assume, um dirigente máximo, como um prefeito ou um governador, ele assume para trabalhar durante 4 anos. Por que não elaborar um plano para todas as partes, todas as secretarias, para os 4 anos? E assim eu já consigo prever, durante esses 4 anos, todas as ações que vão ser realizadas. Isso otimiza o meu planejamento e a minha coordenação de ações. Um diagnóstico de 4 anos de tudo aquilo que eu vou executar. E eu consigo, dentro desse diagnóstico, realizar pequenas alterações para que eu possa sempre estar atendendo às necessidades que são de curto, médio e longo prazo. Você executa as suas atividades, as suas ações na sua secretaria dessa forma? Por que não elaborar um plano municipal? Essa Fundação Municipal de Cultura aqui de Maceió, ela tem um plano municipal. E o plano municipal dela diz o seguinte: a Fundação Municipal de Ação Cultural realizou um diagnóstico sobre a realidade da cultura da capital alagoana, ou seja, a partir de informações que descrevem a realidade em que vivem as pessoas com sua história, ambiente, suas condições econômicas, sociais e culturais. Com base nesse diagnóstico e nesse Plano Municipal de Cultura, que está integrado com o Plano Nacional de Cultura, eles apresentaram algumas metas nesse termo de referência que foi aprovado. A meta 1, realizar 2 cortejos culturais com 180 grupos da cultura popular. Realizar 90 apresentações de grupos da cultura popular em palco tablado. Realizar uma apresentação de orquestra. Realizar 20 apresentações de banda local. Realizar 16 apresentações de grupos de coral. Meta 2, proporcionar atividades artísticas em espaço cultural, multicultural, pelo período de 14 meses. Meta 3, realizar 15 apresentações de grupos afro. Contratar 10 atores cerimonialistas. Meta 4, locação de 10 ônibus para realizar o transporte de 15 grupos da matriz afro. Aquisição de 700 caixas que contêm 48 unidades de copos de 200 ml de água para atender aos grupos das metas 1 e da meta 3. Contratar intérpretes de Libras para atuação no palco durante 16 dias de apresentação. A aquisição de 20 placas adesivas que irão expor a figura dos folguedos e seu significado cultural junto às marcas do governo federal e da Fundação Municipal de Ações Culturais durante os meses de novembro a dezembro de 2020. Contratar bombeiro civil para atuar durante as atividades previstas na meta 1. Contratar 2 eletricistas. Contratar 35 seguranças. E aqui encerram-se as metas. Eles poderiam ter incluído aí outras coisas, como, por exemplo, contratar um serviço de fotografia profissional para realizar fotos de todo o evento? Com toda certeza. Eles poderiam ter incluído aí contratar um serviço de filmagem para fazer todas a coleta de vídeo, de filmagens, a captura das imagens de todo o evento de forma profissional? Sim. Eles poderiam ter incluído aí a contratação de um serviço para realizar a atualização e a alimentação das suas redes sociais, com edição dos vídeos e etc. Com toda certeza também. É importante salientar que esse projeto ele foi elaborado de modo a se adequar às metas do Plano Nacional de Cultura, de forma direta ou indiretamente, com ao menos 8 das 53 metas propostas pelo Plano Nacional de Cultura. Pelo menos 8 estavam presentes nesse termo de referência, estabelecidos pela Lei 12.343, de 12 de dezembro de 2010. Quais foram as metas? As 8 das 53 que eles colocaram:
Por exemplo, na meta 11 do Plano Nacional de Cultura, o aumento em 95% no emprego formal do setor da cultura. A meta 19 diz do aumento em 100% no total de pessoas beneficiadas anualmente por ações de fomento à pesquisa, formação, produção e difusão do conhecimento. A meta 22 ela diz do aumento em 30% no número de municípios brasileiros com grupos e atividades na áreas de teatro, dança, circo, música, artes visuais, literatura e artesanato. A meta 24 fala de 60% dos municípios de cada macro-região do país com produção e circulação de espetáculos e atividades artísticas e culturais fomentados com recursos públicos federais. A meta 28 fala do aumento em 60% no número de pessoas que frequentam museu, centro cultural, cinema, espetáculos de teatro, circo, dança e música. A meta 31 fala de municípios brasileiros com algum tipo de instituição ou equipamento cultural, entre museu, teatro ou sala de espetáculo, arquivo público ou centro de documentação, cinema e centro cultural, nas seguintes distribuições: 100% dos municípios com mais de 500 mil habitantes com pelo menos 4 tipos. A meta 45 fala 450 grupos, comunidades ou coletivos beneficiados com ações de comunicação para a cultura. A meta 53 fala de 4,5% da participação do setor cultural brasileiro no PIB, no Produto Interno Bruto. Vejam só, o Plano Nacional de Cultura é um instrumento a ser estudado, lido e relido por quem trabalha em uma Secretaria Municipal de Cultura, ou em uma Secretaria Estadual de Cultura, ou em alguma ONG voltada à cultura, ou presta algum tipo de serviço de assessoria ou consultoria a entidades que destinam recursos à cultura. Ele precisa ser estudado, lido e relido. Eles precisam entender das 53 metas que são propostas nesse plano. E assim eles conseguem apresentar projetos ou termos de referência para obras ou serviços de engenharia ou aquisição de equipamentos ou veículos, ou até mesmo a execução do custeio de atividades, como é este caso, que estejam de acordo com o Plano Nacional de Cultura. Bem, e aí você pode estar se perguntando, como que esse recurso foi destinado? Através de qual plataforma ele foi captado? Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Eu preciso também que, se você se interessa por esse conteúdo, que comente, faça um comentário, uma sugestão ou uma crítica, para que o canal continue crescendo e eu possa sempre assim estar atendendo também às necessidades de vocês por conteúdos, por informações. Então, como que esse recurso foi captado? O recurso ele foi captado através de um programa no Ministério do Turismo, no ano de 2019. Nós sabemos que a cultura hoje não é mais ministério e faz parte do Ministério do Turismo, através de uma secretaria especial. Então, no Ministério do Turismo foi disponibilizado um programa através da plataforma Mais Brasil. Um programa que estava na categoria de equipamentos, execução de custeio, obras e serviços de engenharia, ou seja, envolvia todas as categorias. Esse programa ele estava disponível através da proposta de proponente específico do concedente. Não era proposta voluntária e nem também proposta de emenda parlamentar. Como eu falei, o orçamento dessa captação ela veio através de extra emenda, ou seja, saldo ministerial. O tipo de instrumento assinado que o programa disponibilizava seriam convênios ou contratos de repasse. No caso aqui foi um convênio, ou seja, um recurso tratado diretamente com o Ministério. Não teve aqui um intermediário, que seria, no caso, a Caixa Econômica, se fosse o contrato de repasse. O programa foi disponibilizado no dia 5 de julho de 2019 e teve fim no dia 30 de dezembro de 2019. Todos os estados estavam habilitados a apresentar propostas. Como era uma qualificação da proposta de específica de concedente, e não era proposta voluntária, por exemplo, eu não poderia chegar e me cadastrar. O programa não estava aberto para qualquer um se cadastrar. Quando ele está aberto para qualquer um se cadastrar na plataforma Mais Brasil, é quando ele é proposta voluntária. Neste caso aqui, eu tenho que solicitar o cadastro, encaminhando um ofício ao Ministério, informando o minha CNPJ e o valor pretendido. Mas eu, como entidade, não cabe a mim fazer essa solicitação. Essa solicitação ela tem que ser feita por um parlamentar. Então, seja um deputado federal ou um senador, que seja do seu estado ou não, ele sim tem que lhe apoiar nessa causa e encaminhar esse ofício ao Ministério,
solicitando ao Ministério que seja disponibilizado ao CNPJ da sua entidade, seja pública, municipal ou estadual, empresa pública, municipal ou estadual, consórcio público, municipal ou estadual, ou a sua ONG, entidade privada sem fim lucrativo, um determinado valor ao seu CNPJ. E quando esse parlamentar ele encaminha esse ofício, esse pedido, ele está apenas apoiando a sua causa. Não é certeza de que a sua captação irá obter êxito, porque caso o Ministério concorde, será disponibilizado ao seu CNPJ um determinado valor. E esse valor, como é de saldo ministerial e de extra emenda, esse valor depende do que o Ministério tem disponível. Ele pode ser de 100 mil até 100 milhões de reais. É o que o Ministério tem disponível para aquela ação, numa conversa com o parlamentar. E quando é disponibilizado esse programa ao CNPJ da sua entidade, cabe a você apresentar uma proposta que esteja compatível com as ações, diretrizes, portarias e toda a legislação que envolve a finalidade daquela captação. Ou seja, nesse caso aqui, caberia a esse município ter apresentado uma proposta que estivesse compatível com o quê? Com o Plano Nacional de Cultura. A entidade estivesse regularizada, com toda a documentação exigida. E aí tem contrapartida? Não tem contrapartida? Tem que estar adimplente? Não precisa estar adimplente? Tem que estar com a situação fiscal em dia ou não? Isso tudo depende de diversos fatores que eu vou apresentar aqui mais à frente. Então, neste caso aqui, algum parlamentar, um deputado federal, um senador, fez o intermédio dessa ação, provocando no Ministério do Turismo que fosse disponibilizado nesse programa a esse CNPJ dessa entidade um determinado valor. E coube a essa entidade apresentar uma proposta ou várias propostas, desde que todas somadas cheguem ao valor total que foi disponibilizado, entendendo também que quando trata-se de equipamento e custeio, o menor valor é 100 mil reais, e quando trata-se de obras, o menor valor é 250 mil reais, que fossem aprovadas e tivessem conforme as diretrizes, normas e portarias do Ministério, no caso o Ministério do Turismo, ou também a Secretaria Especial de Cultura, que está ligada dentro do Ministério do Turismo. E pelo caso, foi sim apresentada e aprovada, tanto que eu estou apresentando nesse estudo de caso. Então, este caso aqui obteve êxito. Talvez você tenha participado de algum caso que não obteve êxito, porque faltou alguma coisa, alguma informação, faltou algum documento, faltou algum detalhe técnico, faltou algum tipo de detalhe que só entende quem é da área de captação de recursos, e por aí vai. O nome do programa aqui foi Projetos Estratégicos de 2019. Como eu falei, o programa foi disponibilizado em 2019. O orçamento é o orçamento de extra emenda. Extra emenda é um orçamento do próprio Ministério. Existem as emendas parlamentares, que são divididas em individual, bancada, comissão e relatoria. No ano de 2021, as emendas individuais tiveram um orçamento para cada parlamentar, deputado federal ou senador, de aproximadamente 16 milhões e 300 mil. Desde 2014, após a criação do orçamento impositivo, a metade desse orçamento tem que ir para a saúde, ou seja, 8 milhões e 150 mil aproximadamente. Cada parlamentar esse ano, deputado federal e senador, teve que destinar a algo voltado à saúde. E a outra metade ele pode destinar a qualquer tipo de setor. Só que fora isso, os parlamentares também têm as emendas de bancada, que são recursos destinados às bancadas de cada estado. Cada estado esse ano de 2021 recebeu aproximadamente a sua bancada 250 milhões de reais. Algumas bancadas, inclusive, fizeram o rateio desse valor entre os parlamentares. Então, se o seu estado tem uma bancada de 10 parlamentares, por exemplo, o recurso foi 250 milhões, a cada parlamentar coube destinar 25 milhões. A quem? A entes públicos e privados. As emendas de bancada também, após 2018, elas tornaram-se parte do orçamento impositivo. Então, o orçamento impositivo hoje são as emendas individuais e as emendas de bancada. Orçamento impositivo quer dizer o quê? O ente não precisa estar adimplente e também a execução orçamentária ela é obrigatória. Mas existe um cronograma a ser seguido na apresentação das propostas, que devem estar atentas a esse cronograma para que não caia um impedimento técnico. E a proposta, como eu disse, ela é disponibilizada, mas não tem garantia de aprovação. E mesmo que o ente tenha uma indicação de emenda individual ou de bancada e não apresente uma proposta conforme as diretrizes, normas e portarias ministeriais, ele cai no impedimento técnico e aquela emenda que é do orçamento impositivo vai ser cancelada. Porque um dos motivos do cancelamento, na verdade, é o impedimento técnico. Por não atender a um parecer
atender ou não atender aos prazos do cronograma que são publicados. Temos também as emendas de comissão. Existem aproximadamente 12 comissões na Câmara Federal e 12 comissões no Senado. Por exemplo, a mesa diretora é uma comissão. E a essas comissões são destinados orçamentos, bilhões por ano. E temos também a emenda de relatoria. O Orçamento Geral da União, o OGU, todos os anos, ele é elaborado e tem um relator que faz toda a revisão de tudo que é colocado no orçamento. O orçamento que destina recursos para todas as áreas do governo federal, da União. E a esse relator cabe um pequeno valor desse orçamento, que é chamado de emenda de relatoria, que ele destina aos partidos e aos parlamentares. Temos também o orçamento de extra-emenda, que é saldo ministerial. Assim como cada parlamentar tem o seu orçamento, e eu falei que esse ano foi 16.300.000 aproximadamente, os ministérios também têm seu orçamento próprio, que está incluso na LDO, na LOA e no PPA do governo federal. Ou seja, é um orçamento de bilhões que o Ministério deve destinar a todas as ações às quais ele tem a sua atribuição. Ele tem a sua obrigação de destinar diversas ações, inclusive ações voltadas aos entes públicos municipais, estaduais e às ONGs. E a esse orçamento chamamos de extra-emenda. Nesse estudo de caso específico que eu estou falando, o orçamento veio de extra-emenda, um recurso destinado através de extra-emenda com o apoio de um parlamentar. Ou seja, para que eu tenha acesso ao orçamento de extra-emenda, eu preciso de um apoio de um parlamentar. Para que eu tenha acesso às emendas, eu também preciso do apoio do parlamentar. Veja a importância que é um deputado federal e um senador. Ano que vem é a eleição para os parlamentares, para deputados federais e senadores. Veja a importância que o seu voto tem. Então, continuando. Então, o conveniente aqui, que foi quem pleiteou essa captação de recursos, foi a Fundação Municipal de Ação Cultural, do Estado de Alagoas, no município de Maceió. A natureza jurídica dessa fundação é Fundação Pública de Direito Público Municipal, uma fundação que foi criada em 1997. O recurso ele foi captado e aprovado no ano de 2019. Todo recurso captado ele tem que ser aprovado dentro da vigência do seu ano. Se eu iniciar uma captação agora, no dia 15 de agosto de 2021, e eu não conseguir concluir ela até 31 de dezembro de 2021, ela vai ser cancelada. E cabe a minha entidade reapresentar novamente essa captação no ano de 2022. Mas para que ela possa reapresentar novamente, ela tem que ter uma indicação de emenda ou um apoio de um parlamentar, para que seja disponibilizado novamente um código de programa e ela possa novamente reapresentar aquela captação que foi apresentada em 2021, reapresentar em 2022, porque ela não obteve êxito em 2021, por N fatores. O objeto do convênio aqui, que foi um convênio, o instrumento assinado, e nós sabemos que existem, de acordo com meus vídeos anteriores, 7 tipos de instrumentos na plataforma Mais Brasil, através de 31 modalidades de transferências. O objeto aqui foi a realização de atividades culturais em diversas vertentes na cidade de Maceió, com a realização de cortejos com grupos da cultura popular, festejos de matriz africana, Xangô Rezado Alto, acessibilidade e inclusão da sociedade à cultura, música, teatro, dança e cinema, através de equipamento cultural. O valor captado foi R$ 970 mil, R$ 950 mil do Ministério, no caso do Ministério do Turismo, e R$ 20 mil de contrapartida. A data que foi inclusa a proposta foi 23 de setembro de 2019. Ela foi aprovada no dia 31 de dezembro de 2019, ou seja, no último dia útil do ano. O início da vigência é o início da aprovação, dia 31 de dezembro de 2019. E o término, 30 de abril de 2022. Ou seja, colocaram o término para 2 anos e 4 meses depois. O convênio foi publicado no dia 2 de janeiro de 2020. Nós sabemos que, pela regra da legislação, a publicação de um instrumento desse ela tem que ser realizada até no máximo 20 dias após a assinatura. 2 dias depois foi publicado. A prestação de contas tem como limite 29 de junho de 2022, ou seja, eles têm 60 dias para realizar a prestação de contas após o término da vigência. Márcio, e caso isso termine antes da vigência? Não tem problema. Faz-se a prestação de contas antecipada. E se eu não conseguir dentro da vigência? Eu tenho, pela legislação, até 60 dias antes do término da vigência, que apresentar um pedido de prorrogação de vigência. Um termo aditivo de prazo. Então, o termo de referência foi aprovado no dia 31 de dezembro de 2019.
No caso aqui, o convênio foi operado através da instituição financeira Banco do Brasil, operado via OBTV. Desde 2013, os convênios, os instrumentos assinados na plataforma Mais Brasil são OBTV, ou seja, todo o trâmite, os pagamentos, todo o trâmite financeiro eu faço dentro da plataforma. Eu não utilizo mais do banco, do gerente no banco, eu não vou mais no banco, eu não utilizo mais do gerenciador financeiro do banco, dos aplicativos do banco, eu não utilizo mais para nada. Apenas no início da captação de recursos, após a aprovação e ele entrar em execução, eu tenho que ir no banco atualizar meus dados lá. Quais dados? No caso aqui do dirigente máximo, quem é o dirigente dessa fundação. Levar lá os dados dele, RG, CPF, comprovante de endereço e os documentos de criação da fundação e os documentos que comprovam que ele é o dirigente máximo. Se fosse um prefeito, seria o termo de posse e o diploma. Então eu levo essa documentação lá e junto dessa documentação ele é cadastrado como o ordenador de despesas. Ou eu levo junto com a documentação dele a documentação da pessoa que ele indica como ordenador de despesas. Nem sempre o ordenador de despesa, que é quem dá a palavra final no pagamento, realizada na plataforma Mais Brasil, nem sempre é o dirigente máximo. Pode ser, por exemplo, o secretário de Finanças, pode ser qualquer outra pessoa, mas essa pessoa vai ter que ser indicada através de documento, portaria e etc., através de um documento interno, tem que ser encaminhado isso ao banco, para que o banco possa cadastrar esse ordenador de despesa. O ordenador de despesa ele é cadastrado uma única vez junto com a atualização dos dados no banco, uma única vez. E a partir desse momento, ele realiza todas as ações e todo tipo de pagamento, todo tipo de transferência, qualquer tipo de movimentação financeira através da plataforma Mais Brasil. Ele não precisa mais do banco. No caso aqui, desse estudo de caso, o processo de execução, como é que acontece? Eu apresento minha proposta, aprovo minha proposta, no caso aqui foi para execução do custeio, ou seja, eu aprovei o meu termo de referência e após aprovado o termo de referência, o próximo passo é iniciar a execução. E como se inicia a execução nesse caso? Inicia-se apresentando o processo licitatório, eu tenho que iniciar o processo licitatório. Neste caso aqui, o processo de execução ele pode ser feito através de quê? Cotações prévias de preço e registro, cotações prévias de preço, divulgação eletrônica, pesquisa de mercado, dispensa de licitação, inegibilidade, nas licitações e suas várias modalidades de licitação, convite, pregão, concurso, concorrência, tomada de preço, etc. E também através de subconvênio. Para este caso aqui foi escolhido diversos tipos de dispensa de licitação e o subconvênio, registro de chamamento público. Os processos foram apresentados em 4 de março de 2020 e a maioria estão sob análise, porque eu tenho que executar o meu processo licitatório, meu certame, seja em qual modalidade que for, após concluí-lo, ou seja, eu concluo ele com a homologação, faço a assinatura do contrato e eu pego todo esse processo e apresento junto com o contrato assinado ao concedente. No caso aqui é o Ministério, diretamente ao Ministério, porque foi um convênio, mas se fosse o contrato de repasse, seria a Caixa Econômica. Mas eu faço essa apresentação como? Eu encaminho ao Ministério via Correios? Mando por e-mail? Não. Eu anexo tudo na plataforma. E após anexar, eu encaminho para análise. E após isso, eu entro em contato também com o Ministério por telefone e por e-mail, informando o Ministério também de que foi anexado todo o processo licitatório, para apreciação do concedente, do Ministério. Caso o Ministério encontre ali algum erro que não seja passível de correção, que não seja sanável, o processo licitatório todinho, juntamente com o contrato que foi assinado, tem que ser cancelado e ser refeito novamente. Mas então, por que assina-se o contrato? Porque o contrato também faz parte da análise. Porque o Ministério concedente ou a Caixa Econômica, eles têm que verificar também o contrato que foi analisado, para ver as cláusulas, se está tudo conforme as normas, diretrizes e legislação do Ministério, a legislação brasileira. Então, neste caso aqui, foi aprovado um termo de referência. O termo de referência apresentado, ele teve lá os dados da instituição, do proponente, os dados do dirigente, os dados do responsável técnico por quem escreveu todo o termo de referência, com tudo, RG, CPF, telefone, e-mail e etc. Lá no termo de referência eu identifico o objeto, descrevo o meu objeto ao qual estou me pleiteando, que eu já falei no vídeo aqui qual é o objeto, e eu coloco lá uma justificativa do porquê realizar o projeto, e coloco lá também a identificação da caracterização dos interesses recíprocos, ou seja, os interesses entre o meu projeto e, no caso aqui, o Plano Nacional de Cultura, ou as normas e diretrizes ministeriais desse ministério, aqui no caso o Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura. Eu vou descrevendo lá todas as minhas metas, eu descrevo lá como que eu pretendo realizar
esse projeto, eu vou licitar, eu vou contratar mão de obra direta, eu tenho já servidores no quadro da minha secretaria, eu vou ter o apoio do Estado, de alguma secretaria estadual, eu vou ter apoio de algum ente privado, de alguma empresa vai me apoiar também. Ela vai me apoiar de que forma? Financeira? Ela vai fazer um desembolso também a esse mesmo projeto? Eu tenho que descrever tudo no meu termo de referência. Pode ser que aconteça isso, eu tenho um apoio financeiro de um ente privado? Pode. O Ministério aceita? Aceita. Tem Ministério que aceita e Ministério que não aceita. Tudo depende das normas e diretrizes ministeriais e também dos programas aos quais eu estou pleiteando a captação de recursos. Eu posso ter a ajuda do governo do Estado? Também. Então, tudo isso eu tenho que descrever no meu termo de referência. Como que vai acontecer, se é através de valores, se é através de recursos humanos, se é através da disponibilização de um espaço. Por exemplo, existe um clube na sua cidade, privado, e ele vai disponibilizar o espaço dele a custo zero para essa sua atividade que você pretende realizar cultural. Ele pode disponibilizar a custo zero, como também ele pode cobrar o aluguel do espaço. E você pode captar, dentro dessa captação, você pode colocar lá um custo para pagar o aluguel desse espaço. Tudo é possível e tudo tem que estar descrito no meu termo de referência. Tudo é possível desde que esteja conforme as normas, diretrizes e portarias e legislação dos ministérios e legislação brasileira, seguindo todas as normas e legislações. Então eu coloco aqui a previsão dos efeitos econômicos e ambientais que isso vai trazer para a minha sociedade, quais são os benefícios do ponto de vista social, cultural, econômico, ambiental. Eu vou identificar aqui também no meu termo de referência os resultados esperados, o que se espera após a realização desses eventos. E aí eu descrevo lá minhas metas, que eu já falei no início do vídeo, meta 1, meta 2, meta 3, meta 4. Eu coloco lá o que motiva a realização desse evento cultural, o que ele é motivado, há quanto tempo ele já existe. É um evento que já é feito há 2 décadas, 3 décadas, é um evento novo agora, que ele está vindo para atender uma necessidade nova, específica, um novo projeto econômico, social, cultural do meu município, que está descrito em algum plano municipal da minha secretaria ou de alguma outra secretaria. Tudo isso tem que ser previsto. Tudo isso eu tenho que incluir o máximo possível de informações nesse meu termo de referência. Por que não é um projeto? Porque o Ministério, para os ministérios, projeto é projeto de engenharia ou serviço de engenharia. Eu adoto como projeto. Tratou-se de equipamentos ou veículos ou custo de atividades, é o termo de referência. E cada ministério também tem os seus modelos específicos de termo de referências, de declarações e demais documentos que serão necessários ser anexados. Então, nesse caso aqui, eu fui descrevendo tudo. Eu identifiquei aqui qual é a relação da minha proposta com os objetivos e diretrizes do programa. Então, eu tenho que entender desse programa ao qual eu estou apresentando. Eu tenho que entender desse Plano Nacional de Cultura. Eu tenho que ler esse Plano Nacional de Cultura e entender o que eu posso ou não fazer, que está descrito nesse Plano Nacional. Ou, se for uma lei, eu tenho que ler essa lei, que descreve lá quais são as diretrizes e o que pode ser beneficiado ou não, de que forma eu posso gastar esse recurso ou não. Tudo isso eu tenho que estar descrito no meu termo de referência. Quem é meu público-alvo? No caso aqui, quem foi o público-alvo? A sociedade em geral, de todas as idades. Comunidades tradicionais da matriz africana, grupos artísticos, grupos culturais, mestres, brincantes, estudantes da rede pública de ensino, portadores de deficiência, etc. Eu vou também aqui descrever quem é o meu público beneficiário. Quem é meu público beneficiário? Artistas e grupos artísticos? Quais? Povos e comunidades tradicionais da matriz africana? Quais? E aí, povos e comunidades ciganas, outros povos e comunidades tradicionais, população rural, comunidades e descendentes de imigrantes, refugiados, mestres, praticantes, brincantes e grupos culturais populares, urbanos e rurais, estudantes de instituições públicas de ensino, escolas, universidades, instituições, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas em privação de liberdade, pessoas em situação de rua e etc. Eu vou descrevendo quem são esses meus grupos, a quantidade prevista para cada um, de forma direta e indireta. Isso é montar um termo de referência. Seja na cultura, no esporte, na educação, na artes, não importa. E dependendo do ministério e do programa, cada um tem o seu próprio modelo. Mas todos os modelos, por si só, eles têm a mesma base. Então, você sabendo elaborar um termo de referência na cultura, com toda certeza você já tem uma base para elaborar um termo de referência na educação, por exemplo. Óbvio que vão haver algumas mudanças. Itens que tem em um não vão haver no outro, e etc. Normas e diretrizes e portarias de um são diferentes do outro ministério, com toda certeza. Mas eu tenho uma base de se elaborar um termo de referência. Metas a serem atingidas. Quais são as metas?
Como que eu vou comprovar essas metas? Através de registro fotográfico, mídias espontâneas, reportagens, notas fiscais, relatório de cumprimento do objeto, número de inscritos, as inscrições. Como que se faz uma prestação de contas? Como que eu comprovo que realmente essas ações foram executadas? Eu tenho que ter fotos, vídeos, eu tenho que ter o máximo possível de informações. Blogs de jornais fizeram postagens de matérias a respeito disso. O máximo possível. Nas minhas redes sociais, essa fundação ela poderia alimentar as redes sociais dela com postagens, com stories, com vídeos, com imagens, marcando pessoas que participaram, marcando entidades que participaram e as entidades fazendo a repostagem disso. Tudo isso tem que ser apresentado na minha prestação de contas. Eu tenho que pensar em tudo isso na elaboração, lá no começo, quando eu estou elaborando meu termo de referência. Eu já tenho que pensar em tudo isso e planejar. Então, se eu vou precisar de fotos e vídeo, por exemplo, eu não tenho uma equipe muito grande ou profissionais na minha secretaria que executam essa atividade, eu já vou incluir esse serviço. E já vai me ajudar também na execução, na pós-execução e na prestação de contas. Por isso que é interessante você entender de captação de recursos em todas as suas fases. Atividades previstas, o cronograma, o planejamento, a metodologia, as estratégias, tudo isso tem que estar incluso no meu termo de referência. E aí eu vou, no caso aqui, eu vou realizar as cotações. Então, eu não falei lá no início das metas, uma das metas lá não era a questão de copos d'água de 200 ml, então eu tenho que fazer cotações de empresas que fornecem esse copo d'água. Quais são as outras metas que eu falei lá? Por exemplo, locação de ônibus, eu tenho que fazer cotação com empresa de ônibus. Quantas cotações? No mínimo 3 cotações, no mínimo. E a cotação tem que estar bem descrita. O que ele vai executar essa empresa de ônibus? Tem que estar de acordo com o meu projeto. Esse ônibus é para quê? Ele vai estar à minha livre disposição? Ele vai estar à disposição com motorista, sem motorista? Ele vai ter também incluso nele um seguro, caso aconteça algum tipo de acidente? Tudo isso eu tenho que me descrever no meu termo de referência. Tem que estar detalhado. E eu vou ter esses valores com base nas cotações. São artistas, cotações de artistas. Esses artistas vão ser contratados via pessoa física ou pessoa jurídica? Tudo isso eu tenho que pensar no meu termo de referência. Eu vou ter que comprar material de escritório, material gráfico. Eu vou precisar? O que eu vou precisar mais? De alimentação? De hospedagem? Eu vou pagar a hospedagem dos artistas ou o cachê deles já vem junto com a hospedagem e alimentação? Tudo isso eu tenho que prever no meu termo de referência. Eu tenho que descrever e pensar em toda a execução. Mesmo pensando em toda a execução do projeto, óbvio que ainda vão acontecer alguns erros, falhas, isso é natural, faz parte do ser humano, mas o mínimo possível de falhas e erros que eu puder evitar, eu tenho que estar descrevendo tudo no meu termo de referência, e tudo desde que esteja conforme as normas, diretrizes, portaria e a legislação, ou seja, todos esses artistas e materiais, eles vão ter que ser adquiridos conforme a legislação de compras públicas, seguindo a 866 e suas derivadas, leis que derivam dela, a lei do pregão e etc. Então, no caso aqui, eu vou trabalhar com uma ONG, eu quero trabalhar com uma ONG, eu vou destinar um recurso para essa ONG? Posso, que foi o que aconteceu aqui. Eles trabalharam com ONG, com 2 ONGs no caso, e destinaram o recurso para a ONG. Mas como que fizeram a contratação dessa ONG? Um edital de chamamento público. E lá no edital ele vai descrever o que essa ONG já tem que ter de expertise, de quantos profissionais ela tem que ter. Então ele vai descrever tudo lá que são as funções e as atribuições dessa ONG. E os requisitos mínimos para que ela possa pleitear, participar desse evento. E se aparecer mais de 5, 6 ONGs? Então esse edital de chamamento público ele vai ter lá uma organização por pontos. E a que alcançar mais pontos vai ser aquela que vai ser selecionada. E a essa ONG vai ser destinado um valor para a execução de tal atividade que faz parte de tal meta, de tal etapa. E se eu não quisesse trabalhar com a ONG, Márcio, não tem problema. Tudo que aquela ONG que eu destinei que ela fosse executar, eu vou tirar aquilo ali da execução de uma ONG e vou dividir aquilo ali em execuções de pessoas físicas e jurídicas. Contratação de empresas, serviços terceirizados. Tudo depende de como eu escrevo o meu termo de referência. Tudo depende do quanto eu entendo de captação de recursos em todas as suas fases, para que eu possa prever tudo e tentar o mínimo possível evitar erros e falhas. Tudo depende do quanto que eu entendo de programas e diretrizes ministeriais, de como que se aprova uma proposta dessa, através de uma transferência voluntária, através de um instrumento chamado convênio, ou através de um instrumento chamado contrato de repasse, ou através de um termo de parceria, ou através de um termo de colaboração, ou através de um termo de cooperação, ou através de um termo de fomento. Tudo depende de como que eu entendo de captação de recursos em todas as suas fases. Então, o recurso aqui ele foi captado, obtiveram êxito, e eles, inclusive, essa entidade está em execução do recurso captado, que vai ser pago através de notas fiscais, recibo de pagamentos,
Poderia ter sido também folha de pagamento, eles poderiam fazer um edital de chamamento público, um concurso público para contratar profissionais somente para a execução dessa atividade, ou seja, os profissionais iriam ser contratados com início e fim. Nós sabemos que a maioria das dificuldades das secretarias municipais e estaduais realmente são a questão de RH, pessoas, que a maioria dos servidores públicos estão sobrecarregados. Então, quando você traz um projeto desse para execução de um custeio de atividade, na maioria dos casos o servidor público já faz cara feia, porque é uma atividade a mais para a atribuição dele, é mais trabalho. Então, se realmente eu identifico que os meus funcionários públicos ali já estão sobrecarregados, eu não posso trazer para eles novos projetos, no meu novo projeto que eu vou captar, eu já vou incluir a contratação de pessoas para aquele projeto. E um projeto ele pode ter pessoas para executarem ele por 1 mês, quanto por 3 anos, 5 anos, 10 anos, tudo depende do projeto. E como que eu vou apresentar ele, e se o programa ao qual eu estou apresentando ele é passível de aceitação daquele tipo de objeto. Olha só, que interessante quando você entende captação de recursos em todas as suas fases. Bem, como eu disse no começo do vídeo, se você é um funcionário público municipal ou estadual, se você trabalha em alguma ONG, não importa qual setor, uma entidade privada sem fins lucrativos, se você já trabalha com assessoria e consultoria, entes públicos e as ONGs, se você não é da área, mas você tem interesse e deseja aprender sobre esse assunto, sou Márcio Neri, ajudo você a trabalhar com captação de recursos em todas as suas fases. Se você for com alguma dúvida ou teria alguma sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, responde nos comentários, vai ser muito importante. Se você se identifica com esse conteúdo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha para que ele possa fazer a diferença na vida de mais pessoas. Até o próximo vídeo!